Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero fazer um caminho com você, para nós chegarmos até o cerne dessa celebração de hoje, que nós nos vestimos de vermelho, porque nós celebramos o martírio de alguém que entregou a sua vida inteiramente pelo Senhor. E eu quero fazer um caminho lá no Gênesis, primeiramente, é o primeiro livro da Bíblia. Mas nós sabemos lá pelo livro do Gênesis que o pecado e a morte entraram no mundo. E como o pecado e a morte acabou entrando no mundo, o pecado acabou entrando como uma erva daninha na humanidade, pela desobediência de dois criados à imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva pecaram, desobedeceram às ordens de Deus. E ali, pela desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e, pelo pecado, a morte começou a fazer parte de todo ser humano. De todo ser humano. E eu enfatizo aqui pelo pecado. Por que eu quero enfatizar isso? Porque hoje em dia muitos querem relativizar o pecado. Ah, isso não é pecado, não. Até, às vezes, ministros da igreja que dizem, ah, não, isso não é pecado, não. Pode continuar fazendo. E, às vezes, nós escutamos de pessoas que falam, às vezes, nas redes sociais, dizendo, ah, a canção nova só fala de pecado. E ai de nós se não falarmos de pecado. Porque o que é que gerou a morte? O pecado do homem. Se nós não falarmos de pecado, como é que o povo vai se dar conta de que está caminhando no pecado, está indo ladeira abaixo para o inferno? Por isso que nós falamos, desde o Padre Jonas, que falava contra o pecado. E aí veio, por hoje não vou mais pecar. E aí ele falava da santidade, mas para chegar à santidade, para começar um caminho de santidade, eu preciso largar o quê? O pecado. Por isso nós vamos sempre falar de pecado, mas também de salvação e de santidade. Porque foi pelo pecado que a morte veio para toda a humanidade. E porque nós temos uma vocação inspirada em um profeta, que eu vou falar depois, João Batista, que também foi mártir. A canção nova é chamada a anunciar a segunda vinda de Cristo, como João Batista deu seu sangue anunciando a primeira vinda do Cristo. Então, pela transgressão, pela desobediência a uma ordem de Deus, dada por Deus lá no Jardim do Éden, a morte veio. Depois eu quero dar um salto lá para o Egito. Nós temos visto nas celebrações anteriores, nessas 2 semanas, nós estamos vendo ali nas primeiras leituras, hoje não porque é a festa do diácono Lourenço, mas estamos vendo ali o povo de Deus indo no deserto, sendo guiado por Deus. Então nós vamos lá no Egito. O povo ficou 400 anos escravos no Egito, o povo de Deus, 400 anos escravos no Egito.
Depois o povo foi liberto por Deus, por meio de Moisés, com prodígios e sinais, com o braço forte de Deus, os tirou do Egito e os levou para onde? Para o deserto. E o povo ficou no deserto até entrar na terra prometida 40 anos. 40 anos no caminho. 40 anos no deserto. Sabe, normalmente, como eles fizeram um grande grupo, com caravanas, com crianças, com animais, mais ou menos hoje, sem aquelas curvas que eles fizeram, se perdendo no meio do deserto por causa do pecado ali. Sabe, normalmente, o tempo que faria o caminho que eles fizeram em 40 anos? Pouco mais de um mês. E eles fizeram em 40 anos. Mas por que eles fizeram em 40 anos? Por causa do pecado. O povo se voltava contra Deus. A todo momento diziam, temos saudades da comida do Egito, dos peixes do Egito, das verduras do Egito, da comida temperada com cebola e alho. Temos nojo desse maná que Deus está mandando. Depois Deus mandou as codornizes, carne, e eles mesmo assim começaram a sentir nojo. Nojo da providência de Deus. E aí o povo era infiel, o povo adorava outros deuses, Deus puxava eles de volta com amor, com laços de amor, com cordas de amor, como diz lá o profeta Oséias, o Senhor os retornava aos seus braços. Mas pouco tempo se voltavam contra Deus. E aí Deus dá mandamentos. E o povo faz um bezerro de ouro para adorar. Não querem Deus. E aí o povo foi na desobediência, no Senhor que perdoava. Chegaram à terra prometida. Só que ao entrar na terra prometida, o povo se consertou? Não, continuava da mesma forma, cabeça dura, como diz a palavra. E aí Deus começa a escolher do meio do povo alguns escolhidos e os consagrava, juízes no meio do povo. E aí ele foi escolhendo esses juízes para consertar o povo, para falarem, serem a sua voz. E aí o povo continuou da mesma forma. Deus começou a instituir reis para governar o seu povo. Primeiro Saul, só que Saul se voltou contra Deus. Deus escolheu Davi, ungiu Davi. E assim foi vindo reis e mais reis. Mas assim como o povo, os reis também, a maioria dos reis de Israel, fizeram coisas desagradáveis a Deus. Pecaram gravemente. Inclusive Davi, pecou gravemente também. Mas se arrependeu, Se arrependeu, Deus perdoou e abençoou a sua família. Só que os reis começaram a viver incoerentemente, fazendo mal aos olhos de Deus. E aí o que é que Deus fez para trazer o povo de volta? E também falar para os reis se converterem? Deus escolheu profetas. E aí foi escolhendo os vários profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Oséias, Amós. Tantos profetas o Senhor foi escolhendo. Escolhendo para quê? Para ser voz dele. Para dizer, anunciar o que devia ser anunciado, a vontade de Deus, mas também os profetas faziam uma coisa muito importante, que era o quê? Denunciar o mal. Denunciar, volto a falar, a linha condutora que nos levou à morte, denunciar o pecado. Os profetas eram aqueles que diziam para os reis, vocês estão pecando. Vocês estão transgredindo as ordens de Deus. E diziam também para o povo. Lembra Jonas? Que foi anunciar a destruição da cidade de Nínive. E o rei se converteu, um rei pagão junto com o povo se converteu. Mas Deus, por seu amor infinito, porque quer salvar a todos, Ele enviava juízes, instituía reis, chamava profetas para ser a sua voz, para anunciar ao povo. E aí depois de tantos profetas, veio o último dos profetas. Quem foi? João Batista. E João Batista amenizou a pregação. Ele começou a pregar água com açúcar, passar a mão na cabeça do povo, Pelo contrário.
João Batista ainda mais começou a pregar uma radicalidade. O que é que João Batista pregava? Convertei-vos e crede no Evangelho. Converter é o quê? Mudar de direção, mudar de vida, deixar de viver algo para viver outra coisa. Eu estou vivendo aqui no pecado, eu sou chamado à conversão, a mudar de vida, a buscar a santidade. E aí João Batista falava uma coisa bem forte: o machado está na raiz da árvore. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Veja que não amenizou. A palavra de Deus, o anúncio de Deus, ele exige algo forte. Ele exige mudança de vida, exige conversão. E aí João Batista, lembra que todo profeta falava, anunciava, mas também denunciava? O que foi que João Batista denunciou? Além de tantas coisas que ele anunciou e denunciou, o que levou ao seu martírio foi ele denunciar o adultério do rei Herodes. Herodes tomou a mulher do seu irmão, Herodíades, tomou a mulher do irmão, estava cometendo adultério. O que foi que João Batista fez? Se calou? Não, porque o pecado leva à morte. E Deus, assim como quer salvar a todos, também queria salvar Herodes, salvar Herodíades, a filha de Herodes, a filha de Herodíades. E o profeta falou o quê? Não te é permitido tomar a mulher do teu irmão. Naquele momento ali, João Batista estava denunciando 2 dos mandamentos da lei de Deus, que foram dados lá no Monte Sinai a Moisés. O 6º mandamento, não pecar contra a castidade. E o 9º mandamento, não cobiçar a mulher do próximo, não cometerás adultério. Veja que os mandamentos continuam os mesmos. João Batista ali diante do rei diz: você está pecando e precisa mudar de vida. Convertei-vos e crede no Evangelho. João Batista falou para Herodes ali, o que ele falava: o machado está na raiz da tua árvore. Se não se converter, será cortado. E aí Herodíades, que queria continuar no pecado do adultério, ela pede a cabeça de João Batista. E Herodes, que tinha prometido dar tudo à filha de Herodíades, ela maquinou ali e pediu a cabeça de João Batista. E aí, João Batista, o profeta, o último dos profetas, foi martirizado. Derramou o seu sangue, como na celebração de João Batista, nós nos vestimos, no dia da morte dele, nós nos vestimos também em vermelho. João Batista foi martirizado. E aí veio outro, não mais juízes, não mais reis, como aqueles escolhidos no meio do povo que faziam contrário à ordem de Deus, não mais apenas profeta, mas Deus envia agora o seu próprio Filho. Ele envia Jesus Cristo, que muitos diziam: não, ele é João Batista que ressuscitou. Não, ele é o profeta Elias. Ele é um profeta. E aí cada um ficava dizendo: quem é ele? É um profeta, é João Batista, é Elias. Jesus veio. E Jesus veio para quê? Para combater o pecado, para vencer o pecado em nós, para vencer de uma vez por todas a morte, para não deixar que nenhum ser humano adentrasse a morte. E aí Jesus veio para salvar e chamar a todos à salvação. Só que a maioria não aceitou a mensagem de Jesus, que era a mesma mensagem dos profetas, a mesma anúncio de João Batista: convertei-vos e crede no Evangelho. E a mensagem de Jesus pede conversão, não aboliu a lei e os profetas, os mandamentos, mas veio levar o povo a viver a lei perfeitamente. E aí, porque não aceitaram o anúncio de Jesus, porque não aceitaram o que Jesus denunciava, crucificaram Jesus, o mataram.
Só que nós sabemos que a morte de Jesus era essencial também para o projeto de salvação. Jesus precisava descer à mansão dos mortos para de lá da morte tirar aqueles que estavam no seio de Abraão e os levar para a eternidade. E Jesus abre as portas do céu a todo homem. Todo homem, pela morte e ressurreição de Jesus, se pela fé ele aceitar essa salvação que já nos foi dada e adentrar na porta estreita que Jesus chama: se alguém me quiser seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. E aí terás a salvação, desapegando da sua própria vida, ganhará a vida eterna. Como diz no Evangelho. E aí depois de Jesus, que ele ressuscitou, nos deu a salvação, subiu aos céus, os apóstolos continuaram a missão de Jesus. Olha, tirando Judas, que cometeu suicídio, João morreu por morte natural, pela velhice, todos os outros apóstolos foram martirizados, foram mortos, derramaram o seu sangue, por quê? Porque anunciaram o Cristo, porque anunciaram a verdade, porque anunciaram a palavra de Deus, o reino de Deus, os mandamentos. Foram mártires porque não quiseram abrir mão do Cristo e da salvação. Não negaram a Jesus em nenhum momento, porque eles amavam acima de tudo aquele que os chamou um dia, que os escolheu. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André, o seu irmão de São Pedro, também foi crucificado. Tiago, maior, que foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, possivelmente foi decapitado também. Filipe foi crucificado. Bartolomeu, sabe como ele foi morto? Esfolado. Tiraram a pele dele, separaram a pele do corpo e depois decapitado. Tomé, aquele que duvidou, mas que depois acreditou, foi perfurado pela lança. Judas Tadeu, não Iscariotes, Judas Tadeu, morreu com golpes de machado, martirizado. Matias, que ficou no lugar de Judas, ele foi amarrado numa cruz, apedrejado e depois decapitado. Os apóstolos, todos, deram a vida pelo Cristo, derramaram o seu sangue. Estevão, que foi o primeiro mártir, ele foi apedrejado aos pés de Paulo. E Paulo, depois de anunciar a palavra de Deus e não negar a Cristo, até o fim da sua vida, o que foi que aconteceu com Paulo? Foi decapitado também. E aí nos primeiros séculos a igreja passou por grandes e ferozes perseguições de imperadores que eram contrários ao cristianismo, que não queriam que pregassem o nome de Jesus. Mas independente de cada um daqueles que perseguiam os cristãos, Deus sustentava a sua igreja e dava graça viva, a sua força, o Espírito Santo. As cruéis perseguições aos cristãos não foram capazes de impedir o anúncio de Cristo, pois em meio às perseguições, a igreja primitiva anunciava Cristo, não negava Cristo. Lá nos Atos dos Apóstolos 4 diz: e chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo a eles, disseram: julgai vós mesmos diante de Deus, se nós devemos obedecer a vós antes de Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos de Cristo. Nós não obedeceremos a vós. E anunciaram o Cristo. Jesus disse um dia, está lá em João 15, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi, o mundo vos odeia.
E aí Jesus fala mais, Mateus 10, sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas antes de todas essas coisas, Lucas 21, hão de prender, vos perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis, de governadores, por causa do meu nome. E aí Tertuliano, lá nos primeiros séculos, ele diz, o sangue dos mártires é semente que gera novos cristãos. Quanto mais um imperador perseguia os cristãos, quanto mais matava cristãos, mais se multiplicava aqueles que amavam a Cristo e que não negavam o nosso Senhor. Muitos papas, meus irmãos, foram mártires, sabiam disso? Muitos papas foram mártires. E um papa, que aí já vou fazendo a ligação com o santo de hoje, Papa Sisto II, ele foi o 20º papa. Depois de São Pedro, ele foi o 20º papa. Ele foi martirizado, sabe como ele foi morto? Decapitado pelo imperador Valeriano. Foi uma das maiores perseguições dos primeiros séculos. Sabe o que o Papa fazia? O que foi que o levou a ser decapitado? O Papa conseguiu unir cada vez mais a igreja em torno dos sacramentos e da palavra de Deus, que nós anunciamos agora há pouco. E que nós estamos aqui nessa liturgia da palavra. Ele uniu a igreja cada vez mais nos sacramentos. Quais são os sacramentos? Só lembrar, nós estamos aqui diante de um sacramento, que é a Eucaristia celebrada, que daqui a pouco nós comungaremos o corpo, sangue, alma e divindade, vivo e ressuscitado, Cristo Jesus, na Eucaristia. Um Papa que uniu a igreja cada vez mais e levou os fiéis a viver os sacramentos, confessar os pecados, a Eucaristia, comungar, o batismo, o crisma, a unção dos enfermos, a ordem, o matrimônio. E uniu a todos na palavra. Olha o que o Papa fez, defendeu a fé com sua vida, foi decapitado. Bispos, padres, diáconos foram mortos. Sabe onde o Papa estava quando ele foi martirizado? A perseguição era enorme, não podiam pregar a palavra, como nós estamos aqui fazendo, numa Santa Missa, livremente. O Papa reuniu os fiéis, com 7 diáconos e os fiéis, em um cemitério. Escondido, onde ninguém podia ver, ele reuniu todo mundo lá no cemitério para fazer uma celebração. Só que aí chegaram lá, prenderam o Papa, mataram o Papa. Tinha 7 diáconos, 6 foram mortos ali no momento. E aí nós chegamos ao nome da festa de hoje. Tinha 7 diáconos, 6 foram mortos ali junto com o Papa. Um diácono foi preservado por mais 3 dias a vida dele. Sabe por que foi preservado? Porque o imperador disse, você vai me entregar todos os tesouros da igreja, as riquezas da igreja. Queria tomar as riquezas da igreja. E aí deixaram ele com vida mais 3 dias para que ele juntasse os tesouros da igreja e entregasse ao imperador. No 4º dia, o diácono Lourenço veio com a riqueza da igreja. Com toda a riqueza que ele recolheu. Sabe o que era a riqueza que ele trouxe? Trouxe os pobres, os órfãos, viúvas, mendigos. Chegou com todos lá diante do imperador e disse, aqui está a riqueza da igreja. O imperador furioso ficou com tanta raiva do diácono Lourenço e queimou ele. Ele foi martirizado, queimado. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, aqui não é para causar medo, mas é a história da igreja. Todo esse caminho que eu fui fazendo, desde lá o Jardim do Éden, até chegar ao momento desse mártire, isso tudo foi necessário. Só que hoje em dia, nós temos visto, falado que pecado é relativo, né? Como eu citei no início. Pecado é relativo. O que a igreja diz que é pecado, eu não acredito, muitos falam, né?
isso não é pecado para mim. Nem tudo é pecado, se a pessoa está feliz, então não é pecado. Não é isso que nós temos visto muito? Se está feliz, então não é pecado. Relativizam o pecado. Os mandamentos jogados fora, ao esquecimento. Muitos não têm nem consciência mais que estão pecando. De tanto pecar gravemente e não querer sair do pecado, o pecado já não gera mais dor. Não tem mais arrependimento. A Bíblia, a palavra de Deus, querem remodelá-la, reescrevê-la, para mudar termos que talvez agrida aquele que está vivendo no pecado. E olha, eu alerto para vocês, meus irmãos, muitos aí já estão fazendo traduções da palavra de Deus, tirando palavras, trocando palavras por outras, para tornar a palavra de Deus mais acessível àqueles que vivem no pecado. Veja o que estão fazendo. Assim como fizeram lá atrás, vão fazer também nos dias de hoje, meus irmãos, para tornar a palavra de Deus mais inclusiva, para acolher a todos, inclusive aqueles que estão no pecado, para que a palavra de Deus não agrida. Olha, um papa chamado Sisto II foi morto porque uniu a igreja na palavra de Deus, na vivência radical do Evangelho. Um São Francisco de Assis, ele não foi mártir, mas ele dizia que a única regra de vida dos franciscanos seria viver o Evangelho na sua radicalidade, o Evangelho na sua inteireza. Dizem por aí que toda religião salva. Meus irmãos, daí eu pergunto para cada um de nós, se todo caminho, se toda religião salva, por que todo esse caminho, desde lá do Jardim do Éden, Deus salvando o povo, os tirou do Egito, trazendo o povo, os perdoando, salvando durante 40 anos no deserto, mandando juízes, reis, profetas para tirar o povo do pecado? Por que Deus mandaria o seu Filho único aqui, se não precisa viver mais os mandamentos? Se a palavra de Deus está ultrapassada, se a Igreja Católica é lá da Idade Média, é ultrapassada, está falindo, por que todo esse caminho que Deus fez, inclusive o seu próprio Filho, esvaziando-se da divindade, para se fazer igual a nós, menos no pecado? Que sentido Jesus morrer na cruz, se pecado não existe? Como nós temos visto cada vez mais, inclusive por ministros sagrados de Deus. Isso não é pecado não. Pode continuar vivendo assim. Errado. Cristo morreu em vão. Paulo falou lá, então Cristo morreu em vão. Para que tudo isso que eu resumi até agora da igreja, que a igreja, se eu passaria retiros e mais retiros falando de tudo, eu fiz um resumo. Se nada é pecado, então tudo que Deus fez na palavra de Deus foi em vão. O Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude agora, ele falou uma frase no seu discurso, que até muitos à primeira vista disse, está vendo? Todos podem, inclusive os pecadores, permanecer no pecado. Muitos começaram a falar na internet. O Papa disse que a igreja tem lugar para todos. Isso é uma verdade. O Papa falou a verdade. A salvação é para todos. O que o Cristo fez na cruz é para quem? Só para alguns? Para todos. Só que aquela salvação que Jesus fez, nós precisamos conservá-la aqui dentro. E uma coisa atrapalha que a salvação que Jesus fez tenha todo o seu poder. E aí o Papa Francisco, ele falou uma continuação, ele disse, na igreja tem lugar para todos, mas seguindo as regras da igreja. Isso é um detalhe que faz toda a diferença. A igreja tem lugar para todos, sim. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Quando está na consagração, ali diz, quando o padre levanta o vinho, diz a salvação que é para todos. E aí o Papa disse, mas seguindo, ao entrar na casa, a igreja tem lugar para todos, mas entrando na casa,
deve seguir as regras da igreja. E quais são as regras da igreja? Palavra de Deus, sacramentos, mandamentos de Deus. Isso não se exclui. Não se abandona a palavra de Deus, não exclui os mandamentos dentro de casa. Eu digo para você, se você convidasse muitas pessoas, conhecidos e desconhecidos, para ir para a tua casa, para encher a tua casa, ao entrar em tua casa, você deixaria fazer o que quiser dentro da tua casa? Não. Porque nós somos cristãos e existem limites. Por exemplo, você deixa os seus filhos fazerem tudo dentro de casa? Não deveria. Hoje em dia, às vezes, muitos pais deixam os filhos fazerem tudo, né? Trazer a namorada para dentro de casa, deixar a namorada entrar no quarto, fazerem tudo dentro do quarto. Os pais modernos, né? Não. Dentro de casa há limite, porque dentro de casa, a casa onde existe um sacramento do matrimônio, é um templo sagrado, que Deus instituiu o matrimônio ali, é a igreja doméstica. Dentro da casa é sagrado. Então você, se convidasse todos, com certeza você não deixaria fazerem o que quiserem dentro da tua casa, conhecidos e desconhecidos. Imagina, entrando todos dentro da tua casa, fazendo baderna, abrindo a geladeira, vivendo tudo que é contrário, talvez coisas que você não quer que esteja na tua casa. Da mesma forma, dentro da igreja, todos podem entrar. Só que ao entrar dentro de casa tem limites. Dentro de casa tem regras. Não é verdade? E as regras foram dadas lá no Monte Sinai para Moisés. E Jesus veio instituir os sacramentos. Tudo isso não é abolido a todos quando todos entram dentro de casa. E aí eu lembro de uma parábola que Jesus falou. Jesus falou um dia dizendo, em parábolas, ele dizendo que um rei chamou a muitos convidados para as núpcias do filho. Só que quando foram convidar todos os convidados, cada um foi dizendo, eu não vou poder, eu tenho outro compromisso. E assim, até chegar ao último convidado, todos deram desculpas. Ninguém aceitou o convite das núpcias do filho do rei. E aí o rei disse, nossa, mas e agora? E aí chamou os servos e disse, então vão às ruas e convidem todos que vocês encontrarem no caminho. Todos que encontrarem. A igreja é para acolher pecadores. Só que os pecadores, ao entrarem dentro de casa, eles são salvos pelo Cristo. E ao serem salvos, eles são salvos de quê? Do pecado. E de que mais eles são salvos? Da morte eterna. Ao entrarem dentro de casa, o Senhor os salva, abre as portas do céu. Ao entrar dentro de casa, Ele tira o pecado de cada um de nós. Só que aí o rei percebeu que a sala estava cheia. E aí ele percebeu que um não estava com o quê? Com as vestes nupciais. O que são essas vestes nupciais? Um dia, a maioria, quando criança, foi batizado. Acredito que todos aqui foram batizados. Nós nos revestimos de branco ali, né? Claro que a criancinha está com a veste branca, mas no sobrenatural é a nossa alma que está sendo lavada e sendo ali lavada com o sangue do Cordeiro, se tornando alva. Aquilo que nós recebemos no sacramento do batismo é a veste nupcial que nós um dia estaremos nas núpcias do Cordeiro no céu. Todos são convidados, mas quando chegar lá, nós precisamos estar com o quê? Não com as vestes vermelhas. Claro, as vestes banhadas vermelhas, mas as vestes brancas. E o que está nas vestes brancas está na graça. E o que está na graça é vivendo os mandamentos da lei de Deus. Vivendo a palavra, na sua radicalidade. E aí o rei, quando viu aquele homem que estava sem as vestes nupciais, ele fez o que com aquele homem? Chamou os empregados e disse, tirai-o daqui,
amarrai-o e jogai na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. O que é isso que Jesus estava falando? Num lugar de escuridão, de ranger de dentes, a perdição eterna. Todos são convidados. Todos são convidados à salvação, mas ao entrarem dentro de casa, porque foram convidados, nós precisamos seguir as regras da igreja, as regras de Cristo. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, cada dia mais, a fé está sendo cada vez mais perseguida. A Igreja Católica, os cristãos, cada vez mais estão sendo perseguidos. Ainda não estamos como nos primeiros séculos, sendo perseguidos. Antes de voltar a uma perseguição como aquela, nós vamos ser rejeitados, nós vamos ser caluniados, vão falar para nós, que somos beatos, de ir direto para a igreja, todo domingo indo para a igreja, não tem outra coisa para fazer. E aí vão nos caluniar, vão nos perseguir dessas formas. Mas saibam que o Senhor já nos deu a graça para vencer tudo isso. O inimigo não pode contra nós, porque nós já recebemos um sacramento que nos salvou. O Senhor já nos salvou e nos convida todos os dias, todos nós, todos, para a salvação. E aí o Senhor nos convida com amor, nos convidando a viver como Ele. Siga-me. Quando Jesus diz para segui-lo, Ele diz o quê? Me imite, imita-me. Jesus está chamando, quando chamou Pedro, André, Tiago, João, Mateus e todos os outros, quando Ele dizia segue-me, Ele estava dizendo, olhem para mim e façam o mesmo. Olhem como eu olho para as pessoas, falem como eu falo. Que as suas ações sejam iguais às minhas ações. Vivam o que eu vivo. Inclusive, se Ele passou pela cruz, nós também passaremos. Aquele que quiser me seguir, coloque a sua cruz e siga-me. Feche os teus olhos, meu irmão e minha irmã. O Senhor nos chamou, já nos deu a graça, a força. Independente se venha o mundo, se venha o inimigo, nada poderá nos abalar. Nós somos cristãos, outros cristos. O Senhor nos deu toda a sua graça, nos deu a força, nos chama a todo momento à salvação e diz, eu vim salvar os pecadores, eu vim curar os doentes. A casa é dos doentes, a casa é dos pecadores, mas Ele veio para curar os doentes do pecado, para salvar os pecadores, tirar o pecado, tirar da perdição e dar o céu para cada um de nós. E nós vamos cantar essa canção, para que essa canção possa tocar no mais fundo do nosso ser, regar toda a palavra de Deus anunciada, que toque os nossos corações. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor, diga isso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre Vamos ficando de pé. acesso. Vamos ficar de pé e abra o seu coração a essa Eu abro graça. as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, Te dou livre te acesso, Senhor. dou livre acesso. Pois com teu braço forte, Pois com teu braço forte, vem, Senhor, e age na vida de cada um de nós. realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão.
com toda a força. Pois com teu braço forte, Ele que nos levanta das quedas no pecado, Ele é o Senhor. Realizas prodígios, pois com teu braço forte. Faz o gesto assim, me ergues do chão, lá embaixo assim. Me ergues do chão. Da mesma forma que o Senhor tirou o povo escravo lá do Egito, com prodígios, sinais, com o seu braço forte, o Senhor pode tirar qualquer um das amarras do pecado, de vícios e mais vícios que talvez você está emaranhado, talvez pecados mortais que você não consiga se libertar. O Senhor te chama, o Senhor chama a todos que estão amarrados no pecado, na escravidão de vícios e mais vícios, e o Senhor diz: eu posso, com meu braço forte, agir na sua vida e te salvar, te curar, curar a tua alma, salvar a tua vida e te dar novamente a oportunidade da salvação. Ó Senhor Jesus, dai-nos a tua graça, dai-nos. E nessa tarde o Senhor toca no coração de muitos, dando um novo ardor, dando a força necessária e tocando na vontade de muitos, configurando a sua vontade para que você deseje a Deus cada vez mais, para que você tenha o desejo de sair das amarras do pecado, e você sente uma vontade imensa de começar a trilhar os caminhos do Senhor. Talvez você que estava nos caminhos do Senhor, mas se afastou, o Senhor te chama de volta, te conduz novamente ao caminho da salvação. Irmão, levanta mais alto os seus braços. É o Espírito Santo quem nos convence do nosso pecado, mas também é o Espírito Santo quem nos convence do amor de Deus, do amor de Deus que nos constrange, e nos constrangendo no seu amor, Ele nos ajuda a reconhecer nos pecadores necessitados da graça de Deus. Então, com seus braços mais erguidos, solte a sua voz no Espírito. Receba o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, ser batizada no Espírito Santo. Receba esse batismo, receba essa unção, esse poder do alto que recai sobre o seu coração, que se abre como você cantava, sobre o seu coração que está disponível e disposto a viver essa experiência poderosa com o amor de Deus. O amor de Deus que consome todo o pecado, o amor de Deus que revela a vontade do Senhor para nós. Vem, Espírito Santo, levanta-nos de toda a prostração no pecado, Espírito Santo de Deus. Santifica-nos, lava-nos, purifica-nos e encha-nos de coragem e ousadia para dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus, sim à santidade que Deus tem para cada um de nós. Vem, Espírito Santo, ora com mais força. Não tenha receio, não tenha medo. Se você não orava, faça essa experiência agora. Abra sua boca, permita que o Espírito Santo ore em você. O Padre Jonas sempre nos ensinava o que já nos ensinou São Paulo. Quando oramos no Espírito, falamos diretamente a Deus. Orar no Espírito é falar diretamente a Deus. Então permita que o Espírito Santo agora eleve a sua oração, a nossa oração, até a sala do trono de Deus, a sala onde o Santo dos Santos impera e reina sobre todo o mal, sobre todo o pecado. E deixe-se envolver por essa graça santificante. Ore livremente no Espírito, meu irmão, minha irmã.
E a imagem é de muitos sendo tirados do sepulcro, muitos sendo tirados da morte, muitos sendo tirados de lugares que pareciam sepulcros, como lá onde tem aquela passagem dos ossos ressequidos. O Senhor está novamente formando dos ossos carne, músculos e colocando novamente o sopro da vida. O Senhor nos ressuscita com seu braço forte. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Realizas prodígios. Pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte, Senhor, Me ergues do chão. Me ergues do chão. Para terminar, com toda a força. Pois com teu braço forte, Senhor. Pois com teu braço forte Realiza prodígios no nosso meio, Senhor. realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, Me ergues do chão. me ergues do chão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.